Boa noite, pessoal. Bom, eu estou gravando esse vídeo à noite, mas pode ser, né, de manhã ou de tarde. Mas vamos lá. É, a gente está fazendo, né, uma série de leituras aí para o concurso do TJ, né, TJRJ, e nós temos aí a terceira parte, né, da leitura das diretrizes de Viena. Então, vou fazer a leitura com vocês. Temos aí a parte C, né? As medidas a serem adotadas no plano internacional. A justiça juvenil deve ser priorizada nos planos internacional, regional e nacional, bem como no âmbito das medidas adotadas em todo o sistema das Nações Unidas. No número 27, há uma necessidade premente de estreita cooperação entre todos os órgãos dessa matéria, em particular, a Divisão de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal do Secretariado. O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Centro de Direitos Humanos, o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Comitê dos Direitos da Criança, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a ciência e a cultura e a Organização Mundial de Saúde. Além disso, são convidados o Banco Mundial e outras instituições e organizações financeiras internacionais e regionais, bem como organizações não governamentais e instituições acadêmicas, a apoiarem a prestação de serviços de assessoria e assistência técnica na área de justiça civil. Portanto, a cooperação deve ser reforçada, sobretudo no que se refere à pesquisa, à divulgação de informações, à capacitação, à aplicação e supervisão da Convenção sobre os Direitos da Criança, bem como na prestação de programas de assessoria e assistência técnica, por exemplo, aproveitando as redes internacionais existentes sobre a justiça juvenil. Na parte 28 aí, nós temos o seguinte: é preciso aplicar efetivamente a Convenção sobre os Direitos da Criança e as normas internacionais por meio de programas de cooperação técnica e serviços de assessoria, com particular atenção aos seguintes aspectos relacionados à proteção e promoção dos direitos humanos de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, ao fortalecimento do império da lei e a melhoria da administração de sistema de justiça juvenil. Temos aí na linha A a assistência para a reforma jurídica e o fortalecimento da capacidade das infraestruturas nacionais. Na letra C aí, a linha, né, que no tribunal não chama letra, né, chama de alínea. Os programas de capacitação para funcionários da polícia e de outros serviços de segurança, magistrados, promotores, advogados, administradores, funcionários de instituições penitenciárias e outros profissionais que trabalham em instituições onde adolescentes são privados de liberdade, pessoal de saúde, assistentes sociais, pessoal das missões de manutenção da paz e outros profissionais interessados na justiça juvenil. A linha D, a preparação de manuais de capacitação é a preparação de material informativo e educativo para informar os adolescentes sobre os seus direitos em matéria de justiça juvenil. A assistência no desenvolvimento de sistemas de informação e gestão. E na parte 28 aí, deve ser mantida uma estreita cooperação entre a Divisão de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal e o Departamento de Operações de Manutenção da Paz do Secretariado, dada a importância de proteger os direitos das crianças e dos adolescentes.
nas operações de manutenção da paz, que também deverão abordar oportunamente os problemas de crianças e adolescentes como vítimas e autores de delitos em situações de consolidação da paz, de pós-conflitos e de outras situações. Nessa daí mais referente às guerras, né, pessoal? Na letra D aí nós temos mecanismos para execução de projetos de assessoria e assistência técnica. Número 30 aí, em conformidade com o disposto nos artigos 43, 44 e 45 da Convenção, o Comitê dos Direitos da Criança examina os relatórios dos Estados-partes sobre a aplicação da Convenção. De acordo com o artigo 44 da Convenção, esses relatórios devem indicar circunstâncias e as dificuldades, se houver, que afetam o grau de cumprimento das obrigações decorrentes da Convenção. Os Estados-partes na Convenção são convidados a, em seus relatórios iniciais e periódicos, apresentarem informações, dados e indicadores abrangentes sobre a aplicação das disposições da Convenção e sobre a utilização e aplicação das regras e normas das disposições da Convenção e sobre a utilização e aplicação das regras e normas das Nações Unidas em matéria de justiça juvenil. Número 32 aí, como resultado do processo de exame dos progressos alcançados pelos Estados-partes no cumprimento de suas obrigações em virtude da Convenção, o Comitê poderá fazer sugestões e recomendações gerais ao Estado-parte para assegurar o pleno cumprimento da Convenção, de acordo com a linha D do artigo 45 da Convenção, a fim de fomentar a aplicação efetiva da Convenção e de estimular a cooperação internacional em matéria de justiça juvenil. O Comitê transmite, conforme considere conveniente, aos organismos especializados e ao Unicef e a outros órgãos competentes os relatórios dos Estados-partes que contenham pedido de assessoria ou assistência técnica, ou nos quais seja indicada essa necessidade, juntamente com as observações e nas sugestões do Comitê, se houver, sobre tais pedidos ou indicações, de acordo com a linha B do artigo 45 da Convenção. Número 33 aí, nós temos o seguinte: em consequência, caso um Estado-parte informe a necessidade de iniciar uma reforma em matéria de justiça juvenil e o processo de exame pelo Comitê revele tal necessidade, inclusive por meio da assistência dos programas de assessoria e assistência técnica das Nações Unidas ou dos programas dos organismos especializados, o Comitê sugere que o Estado-parte solicite essa assistência, inclusive da Divisão de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, do Centro de Direitos Humanos e do Fundo das Nações Unidas para a Infância. No número 34 aí, temos o seguinte: com o objetivo de prestar assistência apropriada em resposta a tais solicitações, será criado um grupo de coordenação sob assessoria e assistência técnica em matéria de justiça juvenil, que o secretário-geral convocará pelo menos anualmente. O grupo será formado por representantes da divisão do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Centro de Direitos Humanos, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do Comitê dos Direitos da Criança e dos institutos que integram a rede do Programa das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal e de outras entidades competentes das Nações Unidas, bem como de outras organizações intergovernamentais, regionais e não governamentais interessadas, incluindo as redes internacionais sobre justiça juvenil e as instituições acadêmicas dedicadas a prestar assessoria e assistência técnica, de acordo com o parágrafo 39 abaixo. 35.
Antes da primeira reunião do grupo de coordenação, deve ser elaborada uma estratégia para iniciar uma cooperação internacional reforçada em matéria de justiça juvenil. O grupo de coordenação também deve facilitar a identificação de problemas comuns, a coleta de exemplos de boas práticas e a análise de experiências e necessidades compartilhadas, o que, por sua vez, conduziria a uma abordagem mais estratégica da avaliação das necessidades e propostas eficazes para a adoção de medidas. Essa compilação permitiria organizar serviços coordenados de assessoria técnica em matéria de justiça juvenil, incluindo imediato acordo com o governo que solicitasse essa assistência, assim como todos os demais partícipes que tiveram a capacidade e a competência de executar os distintos elementos de um projeto nacional, garantindo assim a atuação mais eficaz e orientada para a solução de problemas. Essa compilação seria continuamente ampliada em estreita cooperação com todas as partes interessadas e levará em conta a possível introdução de programas de remissão e medidas para melhorar a administração da justiça juvenil, reduzir a utilização de centros de detenção preventiva e de prisão preventiva, melhorar o tratamento dos adolescentes privados de liberdade e criar programas eficazes de reintegração e recuperação. 36. Deve-se dar ênfase à formulação de planos abrangentes de prevenção conforme exigido pelos princípios orientadores das Nações Unidas sobre a prevenção da delinquência juvenil, diretrizes de RIARD. Os projetos devem se concentrar em estratégias destinadas a socializar e integrar todos os adolescentes em particular, através da família, da comunidade, dos grupos de pares, das escolas, da formação profissional e do mundo do trabalho. Nesses projetos, deve-se prestar particular atenção aos adolescentes que necessitem de medidas especiais de proteção, como os que vivem ou trabalham nas ruas ou os que estão permanentemente privados de um ambiente familiar, portadores de deficiências ou pertencentes a minorias, imigrantes, populações indígenas ou outros grupos vulneráveis. Em particular, deve-se evitar, na medida do possível, internar tais adolescentes em instituições. Devem ser adotadas medidas de proteção social para limitar os riscos de criminalização desses adolescentes. 37. A estratégia apresentará também um processo coordenado para a prestação de serviços internacionais de assessoria e assistência técnica aos Estados-partes da Convenção, com base em missões conjuntas, que, quando apropriado, o pessoal das diversas organizações e organismos participantes realizará com vistas à formulação de projetos de assistência técnica de mais longo prazo. 38. Os coordenadores residentes das Nações Unidas têm importante papel na prestação de serviços de assessoria e assistência técnica em nível nacional, como também são importantes as funções que podem desempenhar os escritórios de campo do Escritório do Alto Comissariado nas Nações Unidas para os Direitos Humanos, Centro de Direitos Humanos, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Destaca-se a natureza essencial da integração da cooperação técnica em matéria de justiça juvenil e no planejamento e na programação por países, inclusive através de nota de estratégia por países das Nações Unidas.
39. É preciso mobilizar recursos para o mecanismo orientador do grupo e de coordenação, bem como para os projetos regionais e por países formulados para melhorar a observância da Convenção. Alguns recursos para esses fins virão dos orçamentos regulares ou serão recursos extra-orçamentários. A maioria dos recursos para projetos concretos terá que ser obtida de fontes externas. 40. O grupo de coordenação talvez deseje fomentar um enfoque orientado para a mobilização de recursos nesta área, e de fato pode ser um veículo para esse fim. Essa mobilização de recursos deve ser realizada de acordo com uma estratégia comum que figurará em documento programático de apoio a um programa mundial na matéria. Todos os órgãos e agências das Nações Unidas interessados, assim como as organizações não governamentais com capacidade para prestar serviços de cooperação técnica nessa matéria, devem ser convidados a participar de um processo dessa natureza. Letra E. Outras considerações relativas à execução de projetos por países. 41. Um dos princípios patentes da prevenção da delinquência juvenil e da justiça juvenil é que a mudança a longo prazo é alcançada quando as causas básicas são abordadas e não quando apenas os sintomas são tratados. Por exemplo, o uso excessivo da detenção juvenil só poderá ser devidamente abordado se um planejamento integral for aplicado, que inclua estruturas tanto organizacionais quanto de gestão em todos os níveis da investigação, o Ministério Público e o Poder Judiciário, bem como o sistema penitenciário. Isto requer, ademais, requer vontade, capacidade. Não. Isto requer comunicação, entre outras coisas, com a polícia, promotores, magistrados, bem como as autoridades locais administrativas e as autoridades competentes dos centros penitenciários. Ademais, requer vontade e capacidade de cooperar estreitamente numa base de reciprocidade. Para impedir que persista a dependência excessiva de medidas de justiça criminal para lidar com comportamento juvenil, deve-se estabelecer e aplicar programas destinados a fortalecer a assistência social que permita que os adolescentes fossem que permitiria que os adolescentes fossem removidos do sistema de justiça, se apropriado, bem como para melhorar a aplicação de medidas não privativas de liberdade e programas de reinserção. A fim de criar e aplicar tais programas, é necessário fomentar uma estreita cooperação entre os setores de justiça juvenil, distintos serviços de repressão e setores de bem-estar social e educação.